Fala família, Escravo das Sombras, capítulo 383. Pesquisador covarde. Sunny rolou lentamente de bruços e depois ficou de joelhos. Ele respirava pesadamente e todo o seu corpo parecia ter acabado de passar por um moedor de carne. Mestre Juan, por outro lado, parecia quase imperturbável. Eu comecei a pensar aqui, mas eu tava pensando, mano, alguém me corrigiu o jeito que eu tava falando algum personagem. É dessa obra, mas não, é da outra obra que eu tô lendo, mano. Tá vendo se eu tava falando alguma coisa errada, mas não, eu acho. O cavaleiro já estava de pé, amarrando o lenço azul do pescoço com uma expressão relaxada no rosto. A floresta ao redor deles soltou um suspiro de alívio quase humano. As árvores antigas rangiam e rachavam, erguendo seus galhos em direção ao sol. Aquelas que havia quebrados permaneceram no chão, aumentando a camada quase impenetrável da destruição. Sunny olhou para o homem mais velho com um pouco de inveja. Depois levantou-se e tentou se livrar da exaustão. Depois de passar alguns minutos descansando e bebendo avidamente da primavera eterna, ele quase se sentiu vivo novamente. Olhando para o homem alto, ele perguntou: Como você consegue voar até lá em seu grifo? Quero dizer, sem ofensas, mas isso parece algo que só uma pessoa louca faria. Juan riu. Eu não subo muito alto, a menos que seja realmente necessário. Normalmente, você pode voar acima das ilhas que descem sem sentir muita pressão. Depois de um tempo, você desenvolve uma noção de quanto seu corpo pode aguentar e por quanto tempo. Eu não quero que meu corpo se acostume a isso não, ao ponto de saber até onde ele pode ir, mano. Não deve ser uma experiência legal se acostumando com isso. Ele massageou os ombros largos e acrescentou, com uma nota de orgulho na voz: Além disso, afinal de contas, sou um mestre. Posso suportar muito mais do que um desperto. Você se saiu excepcionalmente bem, no entanto. Para ser honesto, eu tinha certeza de que teria que abandonar minha patrulha para trazer seu corpo sangrando de volta ao santuário a toda velocidade. Então, jogá-lo no portal. Acho que é verdade o que dizem sobre vocês, crianças da Costa Esquecida. Mano, eu acho que todo mundo sabe, né, mano? É loucura, todo mundo sabe o que eles passaram e quão incríveis eles são, mano. Sunny piscou algumas vezes e perguntou cautelosamente: O que eles dizem? O homem mais velho sorriu, duro como pregos, perturbadoramente indiferente à dor e ao medo. Forte, quase assustador. Crianças assustadoras. Essa foi exatamente a frase que eu ouvi. Nossa, deu até um arrepio aqui, não só em mim, mano. Que loucura, mano. Sunny demorou-se por alguns instantes e depois zombou. Indiferente à dor e ao medo? Que bobagem. Tenho orgulho de ser um covarde, como deveria. O que há de errado em ser covarde? O medo mantém as pessoas vivas, enquanto a bravura as mata. Quanto à dor, não, obrigado. Eu já fui espancado, queimado, esmagado, afogado, cortado, esfaqueado, perfurado, mordido, mastigado e viscerado muitas vezes para pagar o pecado de várias vidas. Isso é triste, mano. Quando o mestre Juan lançou-lhe um olhar estranho, Sunny ergueu uma sobrancelha. O quê? O homem alto balançou a cabeça, depois coçou o queixo e disse em um tom interrogativo: Nada, não, nada. É só que, se isso for verdade, Sunless, então o que você está fazendo aqui nas Ilhas Acorrentadas? Você não deveria estar se divertindo em um lugar seguro como Bastion? Sunny desviou o olhar, envergonhada, e depois tossiu. Há vários motivos para isso, na verdade. E o menos importante deles é que... Ele olhou de um lado para o outro, depois baixou a voz e disse em um tom gravemente sério: Você não vai acreditar, mas o governo, na verdade, lhe paga dinheiro para escrever coisas sobre o Reino dos Sonhos. E como as Ilhas Acorrentadas são em grande parte inexploradas, eles me pagam por percorrer as ruínas empoeiradas aqui e rabiscar uma ou duas coisas. Sou tecnicamente um pesquisador contratado, acredite ou não. Eu acho que o cara sabe como isso funciona, amigão. O cara é um mestre, né? Ele sorriu e observou o mestre Juan, olhar para ele com uma expressão incrédula. Depois de um tempo, o homem mais velho disse: Você é um sujeito estranho, sabia disso? Sunny encolheu os ombros. Todo mundo sabe disso, eu acho. De qualquer forma, não conte a ninguém o que eu acabei de contar. Não quero a competição. Cara, eu acho que a maioria das pessoas deve saber isso. Claro, alguns que despertaram agora provavelmente não sabem, mas a grande maioria sabe disso.
O homem alto piscou algumas vezes e depois sorriu. Sem problemas. Você precisa que eu te leve de volta ao santuário ou você ficará bem voltando sozinho? Sunny pensou um pouco e depois disse: eu ficarei bem. Não é tão longe de qualquer maneira. Se eu me apressar, estarei de volta antes do amanhecer e voltarei direto para o mundo real. Na verdade, tenho negócios para tratar lá. Mestre Juan assentiu e deu um tapinha nos ombros de Sunny. Tudo bem, então irei embora. Foi um prazer conhecê-lo, Sunless. Se precisar de alguma coisa no futuro, não hesite em me encontrar no santuário. Com isso, ele invocou seu eco. Um mar de faíscas brancas apareceu do nada e girou, transformando-se lentamente na figura do poderoso grifo. A fera alada elevava-se acima de Sunny, como uma mistura gigantesca entre um leão, uma águia e um puro pesadelo. Lentamente, abaixou a cabeça, olhando para ele com 2 lindos olhos desumanos. Seu chifre parecia tão assustador e aterrorizante quanto a de um mensageiro da torre. Sunny ficou um pouco tenso e... que nível deve ser esse grifo dele, mano? Deve ser um nível muito top, né, mano? Deve ser um eco muito bom, mano. E deu alguns passos para trás, preparado para se dissipar nas sombras a qualquer momento. Ele realmente não achava que o Mestre Juan iria atacá-lo de repente, mas ser paranoico era melhor do que estar morto. Então isso que eu não entendi, mano. Eu não entendi se o Juan é uma boa pessoa ou ele é uma má pessoa, tá ligado? Foi meio suspeito, mas ele pareceu de boa, mas sei lá também. O homem alto convocou sua armadura, então pulou facilmente nas costas do grifo e ergueu o punho para se despedir de Sunny. No momento seguinte, o eco esticou as asas e se levantou do chão, enviando uma rajada de vento furacão em todas as direções. Sunny lutou para permanecer de pé, então olhou enquanto o grifo voava para longe. Lentamente, uma expressão amigável desapareceu de seu rosto. Bem, o que você sabe? O famoso mestre revelou-se uma pessoa bastante agradável. É verdade que ele era um herdeiro por casamento e não por nascimento. Ainda assim, Sunny esperava ser tratado com muito mais desdém e desprezo. Na melhor das hipóteses, escondida atrás de uma máscara de falsas cortesia. O Sunny não tava esperando isso do cara, né? Só porque ele, entre aspas, é um herdeiro. Eu acho que mesmo que seja por casamento, eles podem ser meio arrogante, meio trouxa ainda, né? Porque, querendo ou não, ainda é um herdeiro. Pensando bem, a própria santa que governava as Ilhas Acorrentadas era bastante realista. Embora um pouco fria, não que Sunny tivesse muitas oportunidades de interagir com ela depois daquele primeiro dia em que ela a trouxe ao santuário. Com um suspiro, ele caminhou até a carcaça do lobo monstruoso e o enviou voando sobre a borda da ilha com um empurrão frustrado. O cadáver da fera abominável despencou e logo desapareceu na escuridão do céu abaixo, certificando-se de que nada apareceu debaixo da ilha para arrebatá-lo. Sunny permaneceu na borda por alguns minutos e depois suspirou, e ele mesmo pulou no abismo sem fundo. Tá. Ele não vai voltar e já vai sair do portal. Isso é loucura, não? Ele não vai fazer isso. Ou vai? E eu tô enrolando um pouco aqui porque eu não quero carregar também, pra ser sincero. 384, a travessão das ilhas. Caindo pelos céus azuis sem limite com o vento assobiando em seus ouvidos, Sunny jogou as mãos para os lados e convocou a asa negra. À medida que a memória translúcida se tecia a partir de luz atrás de suas costas, ele mudou seu peso e permitiu que a resistência do ar o empurrasse para fora do curso, efetivamente virando à esquerda. Alguns segundos depois disso, ele ativou o encantamento de sua capa e desacelerou sua queda, transformando simultaneamente o impulso descente em um impulso para frente. Nos últimos 2 meses, Sunny tornou-se tanto proficiente em navegar no céu, cortando um arco suave no ar. Eu pensei que ia falar mais de uma coisa. Sunny tornou-se um tanto proficiente em... eu entendi que é tanto proficiente em tal coisa como tal coisa, mas não, ele se tornou um tanto proficiente, tá? Cortando um arco suave no ar, ele rapidamente se aproximou de uma das correntes gigantescas que conectavam a ilha da floresta à outra. Voou acima dela por alguns minutos e pousou agilmente em um dos enormes elos. A corrente gigante balançou levemente sob seus pés. Em algum lugar atrás dele, surgiu e se fundiu com o solo
com o solo da ilha. Na frente dele havia uma vasta extensão dos céus vazios. Aqui na fronteira, com o céu abaixo, estava anoitecendo. A corrente se estendeu ao longe, desaparecendo na escuridão do vazio a algumas centenas de metros de distância. Quando a asa negra passou de um borrão a uma capa transparente, Sunny suspirou e avançou. Cada elo da corrente celestial era tão largo quanto uma estrada, então ele não precisava ter medo de cair. Aproximando da conexão entre os dois elos, Sunny saltou ou deslizou até o próximo, caminhando ao longo da corrente entre o abismo sem fundo abaixo e o céu sem limites acima. Nossa, mano, que... cara... isso é surreal de se imaginar. Mano, será? Eu vou depois, mano. Eu vou pesquisar se tem uma foto disso. Porque deve ser surreal. Pensei ver um monte de ilha acorrentada. Acima, um infinito. Pra baixo, outro infinito, tá ligado? Um de luz, outro de escuridão, entre aspas, né? Depende como tá o céu, né? Mas entendeu? Pra baixo é só escuridão pura, mano. E ambos são infinito praticamente. É loucura, né? Essa visão que ele deve estar tendo exatamente agora. E ele logo deixou a luz do sol para trás e entrou na escuridão eterna do céu abaixo. Aqui não havia vento nem som, apenas silêncio. Se não fosse pelo balanço da corrente, Sunny teria pensado que havia entrado em um mundo completamente novo. Uma miríade de luzes fantasmagóricas ardia em algum lugar lá abaixo, fingindo ser estrelas, certificando-se de que ninguém estava olhando para ele. Sunny demorou alguns momentos e então mergulhou na superfície de ferro da corrente. Seu corpo se transformou em uma sombra incorpórea e se fundiu com a escuridão que o envolvia. Afinal, aqui no céu abaixo, ele estava em seu elemento natural. Realmente, mano. Aí ele pode se mexer livremente, tanto se teletransportando, né, às vezes, ou quanto entrando literalmente nas sombras e voando, nadando. E aí, andando pela sombra, mano. Eu não sei o que você faz quando você vira uma sombra. Sunny não podia viajar através da escuridão vazia, mas as correntes estavam cobertas por um véu impenetrável de sombras. Ele poderia nadar nadar. Tá, então é nadar que se fala. Ele poderia nadar através delas enquanto tivesse essência de sobra, a salvo das terríveis criaturas que viviam no lado negro das ilhas acorrentadas. Avançando com uma velocidade terrível, Sunny deslizou pela superfície da corrente e voou pela escuridão como um fantasma. Ele foi cada vez mais rápido, circulando a corrente várias vezes e deixando a ilha da floresta para trás, cobrindo a distância até a próxima ilha em poucos minutos. Ele escapou das sombras no momento em que a luz do sol tocou a corrente de ferro mais uma vez e disparou para cima, girando. A asa negra se transformou em um borrão, empurrando ainda mais para cima. Sunny voou acima das ilhas flutuantes e depois deslizou suavemente até sua superfície, pousando em solo sólido com passos leves. Este era muito diferente daquele onde ele lutou contra os lobos monstruosos. Em vez de uma floresta de árvores retorcidas, a ilha era coberta por rochas irregulares, com uma antiga ruína isolada no centro. Sunny já havia explorado a enorme estrutura e não estava interessado em visitá-la novamente. Saltando de uma sombra para outra, ele evitou as criaturas do pesadelo que povoavam a ilha e logo se aproximou da outra borda. Tecnicamente, a partir daqui, ele só precisava atravessar mais 2 ilhas para chegar ao santuário. No entanto, uma dessas ilhas era o lar de uma terrível e aterrorizante monstro corrompido. Então ele teria que fazer um grande desvio. Cara, realmente, mano, aí é muito perigoso. Então, pô, deve dar pra farmar muito dinheiro do jeito que ele tava falando com o Juan, não? Escrevendo e fazendo análise científica ali, os paranauê do professor pra conseguir dinheiro. Porque ele vai explorar todas as ilhas, ó, conhece a ruína, conhece um monte de coisa. Sunny olhou para o sol e depois pulou da beirada mais uma vez. Só assim, ele viajou de uma ilha para outra por algumas horas. Quando possível, Sunny se transformava em uma sombra e corria ao longo das correntes celestiais. Depois, emergia da escuridão e atravessava as próprias ilhas a pé. Cada ilha era diferente da outra. Algumas eram desoladas, outras cobertas por grama e vegetação.
Umas delas estavam cheias de lindas flores brancas, enquanto outras escondiam um lago claro e tranquilo. Algumas estavam cobertas por cinzas e chamas, enquanto várias estavam cobertas pelas ruínas que alguma civilização antiga havia deixado para trás. Se havia algo que unia todas elas, era que cada uma era perigosa à sua maneira. Mano, quantas ilhas existe aí? É papo tipo de 20 ilhas, 50 ilhas, 100 ilhas, tá ligado? Eu queria que tivesse essa informação aí, eu sou curioso, mano. Quantas ilhas será que tem mais ou menos? As ilhas desoladas abrigavam enxames de formigas monstruosas e gulosas. A grama cobria as mandíbulas de abominações gigantescas que se escondia abaixo, esperando que a presa caísse em sua armadilha. A vegetação era predatória e mortal. Se não se tomasse cuidado para não chegar muito perto, morte. As lindas flores brancas poderiam fazer uma pessoa dormir e nunca mais acordar. O lago tranquilo era o lar de uma criatura tão assustadora que Sunny nem sequer se atreveu a se aproximar de suas águas cristalinas. É bonito, mas é mortalmente perigoso também, né? E essas estavam do lado mais seguro, no que diz respeito às ilhas acorrentadas. Devido à sua proximidade com o santuário, elas foram bem exploradas. E qualquer coisa perigosa o suficiente para representar uma ameaça à cidadela já havia sido destruída pela própria Santa Iris. Sunny já tinha estado nessas ilhas também, então ele sabia como contorná-las. Cada uma estava descendo ou subindo. As primeiras eram mais fáceis de atravessar, enquanto as últimas o obrigavam a andar enquanto sofria com os estágios iniciais do esmagamento. Se a ilha que ele queria usar fosse muito alta, Sunny teria que mudar seu plano e procurar outro caminho. Depois de um tempo, sua reserva de essência das sombras tornou-se perigosamente baixa. Sabendo que teria que fazer uma parada, Sunny escolheu uma ilha relativamente segura e seguiu em direção a ela. Deslizando para a superfície, Sunny dispensou a asa negra e olhou em volta. A ilha em que ele estava atualmente era bem próxima do santuário e geralmente vazia de qualquer criatura do pesadelo. No entanto, era sensato ter certeza. Enviando suas sombras em direções diferentes para procurar perigos potenciais, Sunny sentou-se no chão e convocou a primavera eterna. Quando sua sede foi saciada, ele cruzou as pernas, colocando as mãos nos joelhos e fechou os olhos, concentrando-se nas espirais da serpente da alma. Com uma parte de sua mente observando o mundo através das sombras e a outra concentrada em acelerar o acúmulo de essência das sombras, ele meditou por um tempo e de repente abriu os olhos. Uma das sombras notou algo interessante. Cara, isso é muito roubado. O cara consegue fazer muito tempo, tudo ao mesmo tempo. O cara tá aqui só assim, ó. Mas na verdade ele tá explorando pra lá, conseguindo mais essência. E na verdade tá só paz e amor aqui, loucura. E vamos ver o que é isso de interessante que ele achou, não? Bora lá ver. Bora lá, 385, Ilha da Mão de Ferro. Tá bom. Calma aí, família. Nossa, eu vou estar mostrando aqui embaixo de mim, mano. Olha como é esse lugar. Vou estar mostrando o céu acima e depois o abaixo, mano. Nossa, que da hora esse lugar, mano. Muito da hora. Gostei muito do visual. Mas, bora lá. A ilha onde Sunny estava descansando era estranha. Era bastante grande e coberta de grama macia, com antigas colunas de pedras protegendo-se do chão aqui e ali. A maioria delas havia caído e sido despedaçada por algum desastre desconhecido. O terreno em si estava cheio de depressões e... calma aí, me lembrou eu, mano. E geralmente irregular, como se já tivesse servido de campo de batalha para gigantes. A razão pela qual Sunny inventou tal metáfora não foi coincidência. A principal característica da ilha estava situada no centro e parecia ser uma mão grande de metal enferrujada. Consequentemente, a ilha foi chamada de Ilha da Mão de Ferro. Era bem conhecida dos despertos ancorados no santuário, porque muito poucas criaturas do pesadelo vieram aqui e, portanto, muitos humanos a usaram para descansar durante suas jornadas. No entanto, hoje, Sunny não foi o único visitante da pacífica ilha. Uma monstruosidade bastante feia jazia morta à sombra da mão gigante de ferro.
seu sangue formando uma grande poça e um corpo semelhante ao de uma cobra, duas mãos poderosas projetando-se de um torso humano, uma cabeça com um focinho longo e cheio de dentes e duas asas de couro. Pelo que parece, a criatura pousou na ilha devido ao ferimento grave e depois sucumbiu ao esmagamento mais recente. Seu corpo parecia quebrado e achatado, uma lasca afiada de ossos saindo das Nossa, calma, minha dicção falhou muito aqui. De ossos saindo das escamas rasgadas. O interesse de Sunny foi naturalmente despertado, porque não era todo dia que ele estava encontrando fragmentos de alma gratuito. Além disso, e o que é mais intrigante, a sombra notou algo brilhante no chão perto de uma das mãos da abominação. Hã? Levantando-se, Sunny olhou em volta e dirigiu-se para o centro da ilha. Logo, ele alcançou o braço de metal enferrujado e mergulhou nas sombras, emergindo em cima dele. Parado a uns bons 10 metros acima do solo, ele olhou para a carcaça da criatura do pesadelo morta para se certificar de que a sombra não deixou escapar nada. Tudo parecia estar bem. Com um encolher de ombros, Sunny pulou e pousou suavemente na grama perto do enorme monstro. Andando ao redor, ele se aproximou do local onde a mão da abominação estava no chão, seus 5 longos dedos terminando em garras terríveis. Puxa, você era assustador, não era? Ele não precisava se perguntar quem havia matado o monstro. Nas ilhas acorrentadas, as criaturas do pesadelo lutavam constantemente entre si. As aladas como esta eram frequentemente capturadas pelos habitantes do lado negro, despedaçadas e devoradas. Este teve relativa sorte, considerando todas as coisas. Não sei, mano, morrer esmagado. Não sei se é considerado ter sorte não, mano, morrer esmagado. Curvando-se, Sunny pegou o pequeno objeto que parecia ter caído da mão da criatura e olhou para ele com uma expressão duvidosa. Uma moeda? Na verdade, segurava uma pesada moeda de ouro, o que não fazia sentido. As criaturas do pesadelo não eram exatamente conhecidas por participarem de comércio e os humanos não usavam moedas. Se precisassem negociar, eles trocavam itens adequados ou usavam créditos. É claro, créditos não existiam no Reino dos Sonhos, mas a transação seria honrada quando ambas as partes retornassem ao mundo real. O que garante? O que garante que ambas as partes honraria o acordo, tá ligado? Então, de onde poderia vir uma moeda de ouro? Sunny olhou para a moeda por um momento e depois a virou. Havia a representação de um navio arcaico em um de seus lados, com um mastro alto que tinha uma árvore de verdade crescendo ao seu redor. Um lindo rosto humano olhava para ele do outro lado, um sorriso despreocupado nos lábios. A pessoa tinha maçãs no rosto salientes, cabelos longos e traços requentados. Sunny não sabia dizer se era homem ou mulher, apenas que parecia bastante charmoso. Havia uma lua crescente desenhada em sua testa, e bem, era só isso. Não sei. Sunny estudou a moeda um pouco mais e depois pensou, desanimado. Esta coisa é definitivamente amaldiçoada, certo? Só tinha que ser. O que mais ele deveria pensar depois de encontrar uma moeda misteriosa perto de um cadáver de um monstro que teve uma morte violenta, mas não parecia estar amaldiçoada. Sunny tinha uma intuição bastante boa sobre essas coisas. Ele também possuía a visão de uma pessoa que havia herdado uma parte da linhagem proibida do tecelão. Olhando sobre a superfície da moeda, Sunny esperava ver um feitiço malévolo. Ou pelo menos algo estranho, mas não havia nada. Pelo que parece, a moeda era apenas uma moeda. A única estranheza era que parecia um pouco quente ao toque. O professor Julius ficará encantado se lhe trouxesse um esboço de uma moeda genuína do Reino dos Sonhos. Sunny, o Sunny e o professor Julius é brother demais, não tem como, né, mano? Olha isso, mano. Sunny faz as coisas e sempre pensa no professor Julius, né, em levar um presentinho pra ele, pá. Artefatos culturais como esse eram poucos e raros. Isso não resultaria em Sunny recebendo nenhum ponto de contribuição, mas o velho era fácil de agradar.
Tá. Encolhendo os ombros, Sunny enfiou a moeda na mochila e virou-se para o monstro morto. Vamos ver quantos fragmentos você está escondendo, lagarto feio. Ele convocou o fragmento da meia-noite, aprimorou-se com 2 sombras e cortou a pele dura da criatura do pesadelo. Por um tempo, a sorte esteve do seu lado. Ele rapidamente recuperou 2 fragmentos de almas brilhantes. Tão rapidamente, na verdade, que Sunny teve certeza de que haveria um terceiro dentro da carcaça. Um demônio, hein? Foi aí que sua sorte terminou. O corpo do demônio estava muito danificado. Então, quando ele tentou pegar o terceiro cristal, seu estômago se abriu e derramou seu conteúdo por todo o chão. Ah, merda! Sunny ficou todo enojado com a ideia de ser mergulhado na massa pútrida e viscosa, e instintivamente se teletransportou para alguns metros de distância. Então, ele inclinou a cabeça e olhou para baixo, coberto por um líquido repulsivo e ácido, mais 3 moedas. Bem, como algo que lembrava um pedaço de um baú de madeira. Estavam na grama que derretia rapidamente. Este cara tentou comer um baú do tesouro. E ele caiu em alguma armadilha, será? Será que esse experimento é alguma armadilha? Não sei se tem armadilhas que ferem tanto uma criatura desse nível, né? Sunny balançou a cabeça, contornou a bagunça nojenta e rapidamente recuperou o último fragmento de alma. Como as moedas de ouro eram inúteis para ele e ele já tinha uma, ele não tinha intenção de recuperar o resto. Não, obrigado. Neste momento, ele havia recuperado a essência das sombras o suficiente para retornar ao santuário. Então nada mais o prendia na ilha. Lançando uma última olhada para a mão gigante de metal e imaginando que o golpe terrível poderia tê-lo separado do resto do possível gigante, ele se virou e caminhou em direção à borda da ilha. O sol já estava se pondo, então ele não tinha muito tempo para retornar à cidadela e usar o portal antes do amanhecer. Ele realmente vai embora então. Sei lá, não sei. Eu pensei que ele podia estar enganando o cara um pouco, tá ligado? Mas não, ele realmente vai embora. Tá bom, justo, não? Justo. Cara, não sei. Bora lá, família, bora lá pra mais um, não. É que eu tava com a mente aqui, mano. Hoje eu vou gravar 1 hora, eu vou gravar 2 vídeos seguidos. Mas eu vou encerrar esse vídeo e gravar o próximo. Então pra vocês é isso. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, dá like e até a próxima. Falhou!